E aí, pessoal, tranquilo? Bom, vamos iniciar nossos estudos sobre o poder legislativo, tá? Aqui são as minhas anotações, os meus resumos, tá bom? Para ficar mais fácil para eu mesmo estudar, tá? Então, se você quiser aproveitar isso aqui, se sinta à vontade, tá bom? Eu não sou professor, porém, isso aqui é o meu meio de estudar. Aqui eu vou dividir o poder legislativo em três. Vou falar primeiro primeiro do poder legislativo propriamente dito, tá? Sobre o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal, reuniões, etc., comissões. Depois eu vou para a parte 2, que é o processo legislativo, e a parte 3, que é a fiscalização que o legislativo exerce sobre o executivo, tá bom? Então, iniciando aqui, tá bom? O Congresso Nacional, ele vai ser composto pela junção da Câmara dos Deputados com o Senado Federal. E uma coisa que eu tive dúvida logo no começo, e que agora depois eu comecei a entender, o Congresso Nacional ele tanto vai ter sessão conjunta quanto sessão como ele vai decidir em separado, cada um na sua casa. Tá? Então não significa Congresso, quando eu digo Congresso Nacional, não significa necessariamente plenário numa sessão conjunta, tá? Não é isso. Mas o Congresso Nacional é a Câmara dos Deputados, mais o Senado Federal. Tá? A legislatura é o período de 4 anos, isso é conceitual, tá? Um conceito, legislatura é o período de 4 anos. A Câmara dos Deputados, ela tem a ver, tem uma ligação muito profunda com o povo, tá? Com o sistema é o sistema proporcional, diferente do Senado Federal, que é o princípio majoritário. Nesse caso é o sistema proporcional e tem tudo a ver com o que a gente viu que aconteceu com o Tiririca, por exemplo. Você vota no partido, na verdade, né? Você vota no deputado e ele, se ele tiver muitos votos, o que conta é o voto que o partido teve. Então ele consegue arrastar mais deputados daquele partido com ele. Por isso que é o sistema proporcional. Então a Câmara dos Deputados ela tem ligação com o povo, o conjunto, são 513 deputados federais. Esses 513 deputados são divididos de acordo com a população de cada estado, tá? Então, ou seja, ele tem a ver com o povo, enquanto lá o Senado Federal ele tem mais a ver com os estados e com o Distrito Federal, com a federação em si, tá? Então, enquanto a Câmara dos Deputados representa o povo, o Senado Federal representa a federação. Sistema proporcional, como eu vi, tá? Em cada estado, território e Distrito Federal, é proporcional nisso. Tá? O número total e representação por estado e Distrito Federal, quem define é lei complementar, tá? E é sempre proporcionalmente à população. Ajustes necessários. Esses ajustes necessários, tá, para dizer quantos que vão ser, quantos deputados vão ser, etc., é sempre no ano anterior às eleições. É aí que vai ter todos os ajustes necessários, ano anterior às eleições. Tá? Não pode ter, nenhum estado pode ter menos de 8 e também não pode ter mais de 70. Tá? São Paulo é o estado que mais tem deputado federal. Bom, agora, se a gente tivesse território, nós não temos território, mas é uma possibilidade constitucional. Tá? Nós não temos. Se tivéssemos, cada território teria 4 deputados. Tá? Isso está claro na Constituição Federal. Território, 4 deputados. E tem que decorar porque, embora não tenhamos, pode cair na prova. Então são 4 deputados federais para cada território. Tá? Agora o Senado Federal. O Senado Federal, como disse, representa os estados e o Distrito Federal, representa a federação. O princípio é o majoritário, ou seja, a maioria absoluta. Quem tem mais votos é o que entra. São 3 para cada estado. Tá? Então são 26 estados mais o Distrito Federal, dá 27. Tá? 27 vezes 3, 81. Temos 81 senadores. Tá? E são 8 anos de mandato. O Senado Federal ele precisa ter uma estabilidade, como ele representa a federação, ele precisa ter uma estabilidade maior. Tá? Então é importante que o senador tenha 8 anos de mandato. O presidente da República acaba o mandato dele, do senador, ele já está garantido. Então isso é importante. Tá? A renovação, embora tenha 8 anos de mandato, a renovação é de 4 em 4 anos. Primeiro, alternadamente, 1 por 2 terços. Então, em um ano sai
Um terço desses 8, né, desses 81 senadores, um terço é renovado por aquela votação naquele ano. 4 anos depois, sai 2 terços desses 81. Então, a renovação de 4 em 4 anos, alternadamente por 1 e 2 terços. Porém, o mandato é de 8 anos. Tá? Junto com cada senador entram 2 suplentes para cada senador. A deliberação de cada casa é por maioria dos votos. O quórum mínimo para se instaurar a sessão é por maioria absoluta de seus membros. Deliberação de cada casa, tá? Salvo alguma determinação expressa, né? É por maioria dos votos, simplesmente a maioria dos votos de quem estiver presente, tá? E o quórum para que se inicie uma votação, né, para que se delibere, é por maioria absoluta de seus membros, tá? A maioria absoluta de seus membros tem que estar presente para poder iniciar. Quais são as atribuições do Congresso Nacional? Agora essa parte de atribuição é uma parte um pouco mais chatinha, porque vai misturar tudo, Congresso Nacional e em Congresso Nacional ainda tem a competência, tanto essa competência privativa, quanto tem uma exclusiva também, tá? Então mistura um pouco, mas é fácil. Olha só, essa competência privativa aqui, competência da União, essa atribuição, ela tem a sanção do presidente da República. Então muita coisa aqui tem a ver com o presidente da República. E você vai notar aqui que aqui ela não começa falando sobre verbo, ela fala sobre itens, sobre substantivos, né? Agora lá, quando a gente vai falar sobre a competência exclusiva, são verbos: resolver, autorizar e tal. A competência exclusiva não tem a sanção do presidente da República. A competência privativa que ela tem, tá? Então as atribuições do Congresso Nacional com a sanção do presidente da República: sistema tributário, arrecadação, renda, tá? E é importante falar que são matérias de competência da União, tá? Especialmente sobre aí começa sistema tributário, arrecadação, distribuição de rendas, né? Aqui aí vai lá o plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operação de crédito, dívida pública, emissões de curso forçado, tá? Isso aqui é tudo que envolve dinheiro aqui, né? A gente tem que ter em mente isso. No caso das Forças Armadas, é o presidente da República quem fixa e modifica o efetivo das Forças Armadas. Aliás, é uma atribuição do Congresso Nacional, mas tem a ver com o presidente da República, porque se trata de Forças Armadas, entendeu? No caso, planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento, o limite de território nacional, aí vai envolver espaço aéreo, marítimo, bens do domínio da União, tá? No caso, incorporação, subdivisão, desmembramento de áreas de territórios do Estado, de territórios ou Estado, né? Aí no caso tem que ser ouvida a Assembleia Legislativa, não pode esquecer disso. Então, desmembramento de território do Estado, ouvida a Assembleia Legislativa, tá? Atribuições do Congresso Nacional também, no caso, transferência temporária da sede do governo federal. Transferência temporária da sede do governo federal envolve o presidente da República, não é não está falando da Câmara, do Congresso Nacional, está falando da sede do governo federal. Envolve o presidente da República, só que precisa passar pelo Congresso Nacional. Anistia tem que passar pelo Congresso Nacional. E quem que aplica essa anistia? O presidente da República. Mas tem que passar pelo Congresso Nacional, tá? No caso, concessão de anistia. Aí a gente vai entrar nessa partezinha aqui que tem que prestar atenção, que tem a ver com a organização administrativa, tá? Judiciária. No caso aqui, olha só, diz que cabe ao Congresso Nacional, com sanção do presidente da República, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre a organização administrativa, judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e territórios. E também a organização judiciária e do Ministério Público do Distrito Federal. Então isso aqui tem que ir passo a passo, porque é difícil de entender, principalmente quando a gente vai lendo a lei.
Olha só, aqui está a organização. São 4: administrativa, judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Federal, da Defensoria Pública. De quem? Da União e do Territórios. Então, essa organização da União e de Territórios, porque o Territórios pertence à União, né? São 4 itens. A administrativa, judiciária, Ministério Público e Defensoria Pública. Enquanto lá do Distrito Federal é apenas judiciária e do Ministério Público. Esses dois de cima, organização administrativa e defensoria pública, não é competência, nesse caso aqui, do Congresso Nacional com sanção do presidente da República, tá? Não é a organização administrativa e da defensoria pública do Distrito Federal. Apenas a judiciária e Ministério Público. Tá? Então, de novo, que isso aqui é difícil. União e Territórios, as organizações são administrativa, judiciária, Ministério Público e Defensoria Pública. No caso do Distrito Federal, é judiciária e Ministério Público. Criação, transformação, extinção do quê? Cargos, empregos e funções públicas, observado o decreto autônomo, né, que no caso o presidente da República pode elaborar e até delegar para os ministros, né? No caso, aqui a extinção de funções ou cargos públicos quando vagos, tá tudo aqui junto. Extinção de funções ou cargos públicos quando vagos tem a ver com decreto autônomo, tá? Tem a ver com decreto autônomo. Então, aqui ele vai falar o seguinte: são 3 itens: a criação, a transformação e a extinção de cargos, empregos e funções públicas, tá? E ele vai falar que, observado, né, no caso que diz sobre o decreto autônomo. E o decreto autônomo, ele vai tratar apenas da extinção de funções públicas ou cargos públicos quando vagos, tá? Então, no caso, criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, observado o decreto autônomo, que no caso vai tratar da extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Então, isso é uma competência do Congresso Nacional com a sanção do Presidente da República. Tá? Por quê? Porque isso aqui tem a ver com a administração federal, com a administração pública. Né? E ele é o líder dessa administração pública. Então, interessa ao Presidente da República. Tá bom? Por isso que tem que ter a sanção dele. No caso, também fazendo um paralelo, né, o próximo inciso fala sobre criação e extinção de ministérios e órgãos, tá, da administração pública. Então, quando eu falo de cargos, empregos e funções públicas, eu falo de criação, transformação e extinção, 3 coisas. Quando eu falo de criação de órgãos, ministérios e órgãos, eu só falo de criação e extinção. Não tem a palavra transformação. Você viu que transformação aqui eu coloquei de preto. Por quê? Porque transformação só vai se enquadrar nos casos de cargos, empregos e funções públicas. Ministérios e órgãos, só criação e extinção. Isso aqui é pegar e ficar olhando e decorar, não tem jeito. Tá? Aqui também, continuando, competência da União, do Congresso Nacional, telecomunicações e radiodifusão, com sanção do Presidente da República, tá bom? Toda essa parte financeira, cambial, tá? Que está falando matéria financeira, cambial, monetária, instituições financeiras e suas operações, tá? Moeda também tem a ver com dinheiro, olha só. Subsídios do STF, quem vai definir, quem vai fixar os subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal, tá? Que vai ser o Congresso Nacional com sanção do Presidente da República, tá bom? Continuar aqui. Agora, competência exclusiva, que não depende da sanção do Presidente da República. O Presidente não tem nada a ver com isso, tá bom? Tá aqui, resolver definitivamente a questão das relações, acordos, tratados internacionais, tá? Que acarretem dano ao patrimônio, tá? Que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Então, resolver definitivamente esses acordos, tratados internacionais que tragam esse dano ao patrimônio. Tá? Também autorizar o Presidente da República, no caso da guerra, paz, e que forças estrangeiras permaneçam no país ou nele permaneçam temporariamente e tal. Então, a autorização depende do Congresso Nacional. Autorizar a ausência com mais de 15 dias, no caso do presidente e do vice, fora do país. Tá? Quem autoriza é o Congresso Nacional. A gente viu isso
no Poder Executivo. Autorizar referendo e convocar plebiscito, Congresso Nacional. Autorizar exploração em terra indígena, também o Congresso Nacional. Exploração em terra indígena. Sustar atos normativos do Executivo que exorbitem, tá, do limite da delegação, tá, ou no caso do próprio poder regulamentar. Tá? A gente vai ver isso mais para frente, no processo legislativo. Mudar temporariamente sua sede. Olha só, lá na outra parte da competência precisava da sanção do presidente da República. Por quê? Porque era mudar temporariamente a sede do governo federal. Aqui não, é sua sede, a sede do Congresso Nacional. Tá? Fixar idênticos subsídios para deputados e senadores, são eles próprios que fazem isso, o Congresso Nacional, né? E o salário é igual para a Câmara dos Deputados e Senado Federal. Tá? Quem julga as contas do presidente da República é o Congresso Nacional, então julga as contas do presidente da República e também o plano de governo. Tá aqui, julgar anualmente contas prestadas pelo presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Tá? Isso aqui. Também fiscalizar o executivo, inclusive a administração indireta, tá? Faz parte do Congresso Nacional. Ela que fiscaliza o executivo, inclusive na administração indireta. Zelar pela sua competência legislativa face a outros poderes. Apreciar os atos de concessão e renovação de rádio e TV. Ela aprecia os atos, que vem do executivo, né? Mas ela que aprecia os atos de concessão e renovação de rádio e TV. Tá? Ela que escolhe 2/3 dos ministros do TCU, Tribunal de Contas, ao Congresso Nacional. É o Congresso Nacional também que vai aprovar isso por iniciativa do Executivo, tá? Tudo que tem a ver com atividade nuclear. Tá? Isso aqui tem a ver também com o Congresso Nacional. Aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares. Autorizar referendo e convocar plebiscito. Autorizar em terras indígenas a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais. Tá? Tá aqui, aprovar previamente, né? Tem que ser previamente, né? Não é só uma concessão de terras públicas. Tá? Essas terras aqui, tá? Aprovar previamente a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares. E não posso confundir isso aqui porque isso cai em prova, tá? Já chegou a cair 1.500 hectares. E não é, são 2.500. Tá? Então, ele vai aprovar, nesse caso aqui, alienação ou concessão, no caso, dessas terras públicas, tá bom? Caso agora, ministro de Estado e titular de órgão subordinado à presidência, podem ser convocados pela Câmara dos Deputados ou Senado Federal. Tá? Para quê? Para prestar informações sobre assuntos, sobre um assunto previamente determinado, tá? E o não comparecimento, tá? Vai acarretar crime de responsabilidade, hein? Então o ministro de Estado tem que ir se ele for convocado. Tá? Podem comparecer por conta própria para tratar de assunto do seu ministério, eles próprios, o próprio ministro, e se o pedido de informação for por escrito, ele vai ter 30 dias para responder. Tá? E vai caracterizar crime de responsabilidade tanto a recusa quanto o não atendimento, quanto também se ele se atender, só que prestar uma informação falsa, tá bom? Essa parte da competência eu vou dividir em duas, tá? Eu já vou voltar falando sobre a competência privativa da Câmara dos Deputados.